Maria Estela Sampaio Leite é psicóloga orientadora profissional na Colmeia, instituição a serviço da juventude. Acabou de publicar o seu segundo livro, onde reúne 30 mitos sobre escolha profissional e carreira pela editora Blucher. Esse aqui, ó. O primeiro, ainda neste tema, foi lançado em 2015, sobre o título Orientação Profissional, voltado para professores, pedagogos e psicólogos, com seleção de alguns casos clínicos, tanto em consultório particular como na Colmeia, onde realiza um trabalho para a formação de orientadores profissionais. Bom dia, Estela. Bom dia, Cristina. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês nessa... Mas, Estela, este livro aqui é um livro que qualquer um pode ler, ou seja, não precisa ser psicólogo, psicanalista, um leigo pode ler e entender? Sim, essa coleção O que Fazer reúne alguns títulos que são do uso cotidiano e ligados à psicologia e apresentado de uma forma muito acessível, com exemplos, com dúvidas que as pessoas têm a respeito desses determinados assuntos. E quando me chamaram para escrever esse livro, que chama Orientação Profissional, eu dei como um subtítulo 30 mitos sobre escolha profissional e carreira, porque toda a experiência me fez ver que as pessoas se enganam com relação a alguns aspectos. E o objetivo desse livro é justamente dissolver enganos, dissolver equívocos. Você tem um trabalho grande na Colmeia, né? Quanto tempo você está lá? Eu trabalho lá há 30 anos. E esse foi um trabalho sendo construído, tanto que quando a Blucher me chamou para escrever sobre orientação profissional, eu já tinha listado algumas questões que eu ouço no dia a dia da escolha da orientação profissional que eu faço, ou como professora de formação de orientadores profissionais, tudo lá na Colmeia, Instituição a Serviço da Juventude. Para grande parte dos jovens, os primeiros passos na carreira podem ser assim bem determinantes, hesitantes também, né? Será que eu entrei na trilha certa? Será que eu escolhi o caminho certo? É um dilema? É um dilema, mas aí a gente chega num mito muito grande com relação à escolha profissional, que é a ideia de que você vai fazer uma escolha para o resto da vida. E não é isso que acontece. Aos 17, 18 anos, o jovem está fazendo sua primeira escolha. De forma que, mas tem que ser uma primeira escolha com muita consistência. Por quê? Depois de 3, 4, 5 anos da graduação, essa pessoa com diploma na mão, ela se vê diante de muitos caminhos. Aí ela vai ter que fazer uma segunda escolha e ao longo da vida ela faz várias escolhas, de modo que o nosso percurso é sempre muito cheio de curvas, é muito tortuoso. Sempre com grandes opções, né? Sempre com muitas opções, além do que porque a vida também muda e a vida também oferece muitas possibilidades. Agora, por que eu digo que a primeira escolha, e você mesma diz, por que a primeira escolha é fundamental? Porque essa pessoa precisa se manter dentro desse projeto pelo menos durante 3, 4, 5 anos. Para saber se é isso mesmo. Para saber, porque se ela veste a camisa desse começo de graduação, ela vai ser boa nisso, ela vai se atualizar, ela vai se aprimorar. E isso é fundamental para no final da profissão, ela olhar e dizer assim, bom, este é um caminho que eu sei, porque eu estudei, e combina comigo. E ela vai trilhando sempre com um olhar para fora do que a realidade oferece e um olhar para dentro, se isso faz sentido. Essa é uma ideia fundamental. A profissão tem que fazer sentido para a pessoa. E o que é uma vocação? As pessoas falam, eu tenho uma vocação para ser arquiteto, para ser jornalista. O que é de fato uma vocação? Antigamente, a ideia da vocação veio da Igreja Católica, que era o vocário divino. O vocário divino para você escolher uma vocação de ser padre.
E essa ideia foi expandida para vários outros campos do saber, inclusive para a escolha amorosa, que era a ideia de que existe uma maçã e o outro lado da maçã se encaixa perfeitamente com você. Uma profissão que se encaixaria perfeitamente com você. E isso é mito. Não existe uma profissão que combine com uma pessoa. Existem algumas profissões. Vamos supor que uma pessoa chegue à conclusão que a grande vocação dela é ser jogador de futebol. Legal, mas isso não depende só dela. Ela pode ser um ótimo jogador de futebol, mas também vai depender dele ser ou não escolhido por um time, se vai ter ou não um olheiro selecionando essa pessoa. Vamos supor que essa pessoa queira ser médico, que a vocação dela é ser médica. Bom, mas vamos imaginar que ela não gosta de estudar, que ela não tem dinheiro para pagar essas faculdades que são caríssimas. É sinal de que ela vai enterrar a vocação dela, é sinal que ela tem que buscar alguma outra coisa dentro do conjunto de profissões ligadas à saúde e ajuda que vai realizá-la. Então, a vocação é um conjunto de profissões dentro de uma atividade. Por exemplo, existe vocação para ensinar, vocação para cuidar, vocação para escrever, vocação para desenhar, para pintar, para atuar. Então, não é uma profissão que determina uma vocação, é um conjunto, é um feixe de profissões que estão sob o guarda-chuva, usando um sentido figurado, de uma atividade. Criar, ensinar, cuidar, escrever. A gente está falando então, Estela, de uma escolha consciente. Essa escolha consciente passa então por essa questão da habilidade, dos interesses, dos valores, é isso? Sim. E como é que a gente faz isso? Nós temos que ter uma reflexão, um olhar para dentro. É como colocar em cima da mesa vários aspectos que dizem respeito à pessoa. O que ela gosta em termos de matérias da escola, o que ela gosta de fazer fora da aula, o que ela gosta em termos artísticos, se ela gosta de alguma coisa artística, se ela lê. E vamos supor que ela leia. Que tipo de coisa ela gosta de ler? Se ela estiver diante de uma revista ou de um jornal na frente dela ou numa tela de computador, qual é o assunto que faz com que ela se direcione, clique e vá atrás de aprofundar esse tema? Todas essas coisas são dicas de o que faz parte do seu interesse. E quando eu dizia que tudo isso tem que ser posto em cima da mesa, é porque para se fazer a primeira escolha, a gente vai elencar, priorizar. Essa é uma palavra fundamental. Nós temos que priorizar os nossos interesses, priorizar os nossos valores e pegar os que estão no topo da lista e direcionar para uma determinada profissão, para uma determinada formação ou graduação. E não quer dizer que aquilo que está mais para baixo vá para o lixo. Parte dessas coisas nós vamos ter que guardar na gaveta para retomar ao longo da nossa carreira profissional. Porque neste momento a gente escolhe uma profissão, ao longo da vida profissional a gente vai tomando outros caminhos e recuperando parte dos interesses que nós deixamos na gaveta. Então, ao longo da vida a gente recupera parte disso que nesse momento inicial teve que ser deixado de lado. Ou seja, não vai deixar na gaveta para sempre. Uma hora ela pode ser retomada, repensada de uma forma. Eu tenho uma pesquisa aqui
que mostra que um jovem hoje da geração Y vai percorrer 14 ocupações diferentes até o fim da carreira. A geração Y são aqueles nascidos entre 1980 e 1999, né? São as pessoas nascidas. Isso é verdade mesmo? Ela pode percorrer tantas ocupações assim? Olha, essa pergunta sua é muito boa e muito atual. Porque não é que essa pessoa precise fazer várias faculdades. Mas ela fazendo uma faculdade, ela vai... A realidade vai mudando e está mudando demais. Tem muita coisa de tecnologia entrando, tem muitas outras áreas se formando. E se essa pessoa estiver muito antenada nela e muito antenada no que existe, ela vai ver que ela precisa, vamos dizer assim, conhecer um pouco mais de uma determinada ferramenta para auxiliar no trabalho dela. Vamos ver. Psicólogo nunca teve que mexer com a internet. Hoje em dia, psicólogo tem, porque você vê o grande alcance que a internet tem e muitos psicólogos precisam estar falando na internet, fazendo filmes em YouTube para fazer o seu conhecimento se expandir. Disseminar, né? Disseminar o conhecimento. Espalhar, né? Esse conhecimento. E tem muitas profissões que precisam estar se atualizando, mesmo um médico. Hoje em dia, as aulas que ele, vamos dizer, para ele se aprimorar num determinado conhecimento, ele precisa dominar muitas ferramentas para fazer aulas de anatomia pela internet. E levando em conta também, né, Estela, que muitos jovens já partem para o empreendedorismo, né? As startups já decidem, tem muitos aqueles que já decidem o que vão querer, né? Olha, você está tocando numa questão que é muito importante, que a gente acerca ou se aproxima de um outro mito. Muita gente vem fazer orientação profissional e diz assim, quero já montar uma startup. Porque startup dá dinheiro e para que eu preciso fazer uma faculdade se eu posso montar um negócio próprio, um empreendimento e vou lá e ganho dinheiro. Isso é uma ilusão. Por quê? A administração de empresas acaba sendo uma profissão coringa. Não quer dizer que não haja pessoas que tenham sim uma inclinação, um talento para ser um empreendedor. Mesmo o empreendedor vai ter que estudar. Aos 17, 18 anos, a gente tem que estudar. Conciliando com o trabalho, sim. Mas ir para a administração de empresas é aconselhado aquela pessoa que tem clareza que quer montar um empreendimento, mas vamos supor que uma pessoa goste muito de comida. Não é o caso de começar fazendo administração de empresas, é o caso de fazer gastronomia, nutrição, biologia, porque isso lá na frente ele faz um curso de especialização e vira e faz o empreendimento. Por exemplo... Dá o suporte, né? Porque um curso, uma graduação vai te dar, exatamente a palavra é boa, vai dar um suporte. Vamos supor que uma pessoa queira trabalhar com esporte. E diz, eu quero trabalhar com negócios com esportista. Não, tudo bem, mas você pode entrar no negócio com esportista pela porta da educação física, pela porta do esporte, pela porta do jornalismo. E lá na frente reunir tudo isso na ocupação que é jogadores, business, ou negócios com jogadores. Os testes vocacionais funcionam? Antigamente, quando se criou esse trabalho que chama orientação profissional, foi um programa inteirinho apoiado em testes, mas ao longo da própria psicologia foram ocorrendo algumas modificações por ver que nem sempre os testes são tão
certeiros e determinantes. Muitas vezes eu recebo as pessoas dizendo, eu quero fazer um teste vocacional. Bacana, mas dentro desse teste vocacional existem testes, existem exercícios, existe o que dentro da psicologia a gente chama de testes qualitativos, ou seja, a gente faz proposta para o jovem ou para o adulto, e na medida em que ele executa essa proposta, ele está falando a respeito de si mesmo e de aspectos com relação a si mesmo. Então, dentro dessa ideia do teste, existem várias ferramentas. Um ou outro é o teste mais antigo. Normalmente são testes de interesse. Ou testes de competência, no caso de um adulto que esteja fazendo uma reescolha profissional. Qual outro mito que você destacaria aqui deste teu livro? Tem um deles que eu acho que é muito importante, que é quem faz a faculdade é o aluno. Isso quer dizer, eu ouço isso de jovens e de pais que dizem, entre em qualquer faculdade, porque se você for um bom aluno, você já fez, você está com um diploma forte. Isso é um engano. Existem sim escolas melhores e escolas piores. E a gente tem que fazer força para entrar na melhor escola que a gente consegue. E não há escola boa que não faça o vestibular. E a gente tem que se preparar, estudar para entrar numa boa faculdade. Porque se você entra numa faculdade que lá na porta te caçam e te matriculam, você não vai respeitar os seus professores, não vai respeitar os seus colegas, porque vai dizer, aqui tá cheio de gente que nem se dedicou para estar aqui dentro. Então eu acho que é bobagem dizer, o bom é uma escola pública. Não acho isso. Eu acho que existem boas faculdades, mas a boa faculdade é a melhor faculdade que você consegue conquistar. Tem um capítulo aqui que diz o que fazer se a pessoa nunca gostou de estudar. Aí você diz, sempre haverá uma profissão na qual a pessoa poderá atuar com satisfação. É isso mesmo? É isso mesmo, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu gosto de matemática na escola, então logo eu vou fazer economia. Não é verdade. O gostar da matemática é um dos fatores e abre muitas possibilidades. Mas para você seguir o ramo da economia, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de economia, você tem que gostar de política, tem que gostar de ciências sociais e tem que gostar profundamente de cálculo aplicado nas finanças, mesmo na contabilidade. Não é tão simples. Então, uma pessoa que gosta de uma matéria de escola não necessariamente tem que seguir numa direção. Esse é um lado. Porque também aquele que não gosta de matéria nenhuma da escola está diante de uma situação complicada. Porque era como dizer, bom, então eu não vou dar para nada. E não é verdade, porque o currículo formal, o currículo da escola oferece uma gama de possibilidades, não oferece todo o campo do conhecimento. A gente não aprende na escola um campo ligado à psicologia, ligado à gastronomia, mesmo ligado a animais. Então, a gente tem que ter sempre a ideia de que existem muitas profissões e as pessoas precisam consultar, pesquisar para ver todas as possibilidades. Ótimo. Então, conversamos com a Maria Estela Sampaio Leite, que está lançando este livro aqui da série O que Fazer, da editora Blucher, Orientação Profissional, nesta quinta-feira, dia 25 de outubro. E também, quem quiser adquirir algum exemplar aqui do livro, pode entrar no site da editora www.blucher.com.br. Muito obrigada pela sua presença na Folha Noroeste. Muito obrigada. Para mim é um grande prazer como psicóloga falar para ter a fala chegando a tanta gente. Tá joia. Muito obrigada.